Salve, salve, filhos de Adão! Salve, salve, filhas de Eva! Meu nome é Donei Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Antes de seguir com esse vídeo, gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta ele, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do canal Lista de Livros aqui pelo YouTube. C.S. Lewis foi um dos escritores que mais vendeu livros em todo o século XX. Ele foi professor universitário de grandes instituições, tais como Oxford e Cambridge. Ele foi crítico literário, ele foi teólogo e ele teve toda a vida dele, vamos dizer assim, circundando ao redor da literatura. Ele escreveu nas mais variadas áreas. Ele escreveu livros de romance, poesia, crônicas, contos, livros de história, etc. Inclusive, o seu Magnus Opum, que se chama Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, como o próprio nome aponta, era um livro de história. E é interessante, como eu destaquei, ele escrevia livros de teologia, né? Ele foi um teólogo, mas ele foi um teólogo, vamos dizer assim, um pouco peculiar, porque ele teve uma educação anglicana na sua infância. Porém, quando ele chegou na adolescência, ele se tornou um ateu, e um ateu bem radical. E apenas lá com 31 anos de idade, em uma conversa com o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, o grande autor, muito famoso, autor de Senhor dos Anéis, autor de O Hobbit, autor de Silmarillion, etc. E nessa conversa, o C.S. Lewis se reconverteu ao cristianismo. E quando ele se reconverteu, foi uma reconversão bem fervorosa, vamos dizer assim. Ele passou a acreditar muito, crer muito e a dialogar muito com aquelas pessoas que não creem. Porque ele também não creu por muito tempo. Então ele é um teólogo focado, vamos dizer assim, no diálogo com os ateus, como ele mesmo foi. E os livros do C.S. Lewis voltaram, vamos dizer assim, a certa fama, especialmente as Crônicas de Nárnia, por causa dos filmes homônimos lançados no início dos anos 2000, que deram, vamos dizer assim, um reforço na obra dele, né? Aproveitando ali daquela carga que havia vindo com o Senhor dos Anéis, né, que foi lançado ali bem no início dos anos 2000, então as Crônicas de Nárnia tentou pegar, vamos dizer assim, um bonde, né? É lógico que existe uma diferença enorme de qualidade, né? Os filmes do Senhor dos Anéis são muito melhores do que os filmes das Crônicas de Nárnia, mas de qualquer maneira acabou trazendo um novo sucesso para os livros. E eu já destaco que quando você lê os livros, você volta aos filmes, eles parecem mais ricos, né? Parece que ficam evidenciadas coisas que o diretor queria inserir, mas ele talvez não tenha conseguido, né? Talvez tenha sido um pouco difícil, e quando você lê o livro, você é isso que ele queria dizer, é isso que ele queria expor, é isso que ele queria fazer. Então parece que os filmes ficam melhores depois da leitura dos livros. E outro aspecto é que você não fica frustrado, né, pelas eventuais diferenças na história, você vê que há uma tentativa de se manter fidedigno. Mas, afinal, o que é Nárnia, né? Ao que se refere as Crônicas de Nárnia? Bem, Nárnia é uma contraparte medieval e fabulosa da Terra. Então, da mesma maneira que acontece nos romances de capa e espada, ou seja, existe a presença de reis, de rainhas, de cavaleiros, com aquelas batalhas medievais, com espadas e tal, mas isso é entremeado, vamos dizer assim, com a presença de seres fabulosos, com faunos, centauros, gigantes, feiticeiras, etc. E as crônicas, são 7 crônicas, essas crônicas vão narrar a ascensão e o declínio de Nárnia. E o que as histórias têm, vamos dizer assim, em comum? Elas têm em comum, vamos dizer assim, uma espécie de necessidade de apoio de algumas crianças e adolescentes daqui da Terra que precisam ir lá para Nárnia para ajudá-los. Quando eles chegam lá em Nárnia, eles são chamados de filhos de Adão e filhas de Eva, e eles precisam de alguma maneira ajudar, apesar de eventualmente serem poucas pessoas, às vezes 2, às vezes 4, mas apesar desse pequeno número, eles, quando vão para lá, eles acabam fazendo uma enorme diferença, né? Eles vão contribuir de maneira muito decisiva para auxiliar as forças do bem em Nárnia, mais propriamente as forças da própria Nárnia, que às vezes estão enfrentando inimigos internos, às vezes inimigos externos. É interessante que, na medida em que são crianças e adolescentes que vão lá ajudar Nárnia, isso lembra muito o desenho que muitas pessoas devem ter assistido, que é o Caverna do Dragão. Isso porque também são crianças e adolescentes que vão para outro mundo e acabam auxiliando imensamente essas pessoas de outro mundo, né? Só para lembrar,
a cada episódio do Caverna do Dragão, eles não conseguiam se safar, mas eles salvavam alguém, né? Todo episódio era isso, eles salvavam alguém. Então, nesse aspecto, lembra Nárnia, mas lá não tem esse aspecto de não conseguir se salvar, eles não conseguirem retornar, isso não existe, não. Existe sim, a semelhança sim é nesse aspecto deles conseguirem auxiliar pessoas e povos de outro mundo. O livro, né, é para crianças, né? Então, assim, ele tem várias passagens que vai dar lições, vamos dizer assim, de moral, mas não moralistas. Ele vai dar lições, assim, de atitudes, de comportamento, vai tratar tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, então mostrar o valor da amizade, mostrar o valor da palavra, da honra. Por outro lado, vai criticar a imoralidade, vai criticar a falsidade, o perjúrio, a mentira, as traições, etc. E tudo isso é entremeado, vamos dizer assim, por uma atmosfera religiosa. De maneira metafórica ela estará presente, então vai se mostrar o Jardim do Éden, o fruto proibido, o sacrifício de Jesus. Aliás, o sacrifício de Jesus no filme é de maneira bem evidente, assim, né? Porque entende minimamente, né, do cristianismo, vai conseguir compreender, vai mostrar o juízo final, etc. De todo modo, a carga religiosa no livro ela é sutil. Né? Então é mais, na verdade, para o adulto do que para a criança. Dificilmente a criança vai perceber a metáfora religiosa que está presente ali. Então, para aquela pessoa que é cristã, ela vai se sentir, vamos dizer, reconfortada, porque entende ali as metáforas que ele está fazendo. Por outro lado, para aquela pessoa que não acredita, ela não vai se incomodar tanto, porque é muito sutil, né? Muito delgado, não é uma coisa assim asfixiante, sabe? A única crônica, na verdade, que me incomodou um pouco o aspecto religioso foi a última crônica, porque de fato ela é um pouquinho conservadora demais, é um pouco islamofóbica, ela realmente me incomodou. Mas nas outras crônicas não, elas tiveram uma postura, vamos dizer, mais coerente, eu achei. E aqui nós lidamos com uma dificuldade recorrente, né? As pessoas que têm uma fé muito intensa, na grande maioria das vezes, são pessoas intolerantes, né? E ao longo do livro eu fui vendo, nossa, que legal, ele foi conseguindo manter uma grandeza, ele não foi intolerante e tal, mas quando chegou na última crônica ele escorregou. De qualquer maneira, foi sutil, tá? Mesmo essa passagem islamofóbica, ela é sutil. Você percebe o que ele está fazendo, mas para a criança mesmo ela não vai perceber, não. É de se destacar, assim, para fazer um balanço do livro, que são livros imaginativos, são livros criativos, são livros que têm uma alternância muito grande entre si, apesar desse pano de fundo similar das crianças e adolescentes indo para Nárnia, auxiliando de alguma maneira o povo narniano, mas as histórias são muito diferentes, sabe? Uma tem um aspecto cômico, outra tem um aspecto mais bélico, outra tem um aspecto mais sensível, outra um aspecto mais poético, então elas não são tão similares entre si. Na verdade, elas não só se concatenam, mas elas também se complementam, né? Então, por exemplo, qual é a forma como eles vão para Nárnia? Todos os livros vão de forma diferente. Então você mostra a criatividade do autor, sabe? Não é aquela coisa repetitiva, aquela coisa assim, toda vez em todos os livros vão lá para um trem, pegar um trem, assim eles vão chegar lá. Não. Ele é diferente entre si, você vê a criatividade do autor, sabe? Então se mescla esse aspecto do fabuloso, né, que normalmente já atrai, né? Porque quando você está lidando com seres mitológicos, seres que têm suas capacidades ampliadas em relação ao ser humano, isso já atrai, isso já desperta assim, uma curiosidade, você quer ver o que ele é capaz de fazer, quais são seus limites e tal, né? Que são diferentes dos seres humanos. Por outro lado, você tem todo um aspecto de criatividade, de sensibilidade. É um livro muito poético, é um livro muito bonito, muito sensível. Então isso em vários romances de capa e espada você não vai conseguir. Por exemplo, vou citar um aqui que eu já fiz vídeo aqui no canal, A Morte de Arthur, do Thomas Malory. É um livro muito sério, muitas guerras, batalhas justas, torneios, o tempo todo, sem um refresco, sabe, sem um fôlego para tratar de outras coisas. E aqui no livro das Crônicas de Nárnia, você vai vendo que há vários assuntos, há várias possibilidades. O autor não precisa seguir aquele caminho muito linear, muito reto, sem olhar para o lado. O livro Das Crônicas de Nárnia, ele consegue, sabe, ser mais amplo, ter perspectivas maiores e o faz bem feito. É interessante que há um apêndice nesse livro chamado 3 Maneiras de Escrever para Crianças. E o C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando você é criança, você gosta de alguns livros, né? E quando você, vamos dizer, amadurece, você passa a gostar de outras obras, passa a compreendê-las, aumenta a sua capacidade de entender obras mais complexas. Então você vai gostar de um José Saramago, vai gostar de um Hermann Hesse, vai gostar de um Gabriel Garcia Marques, vai gostar de um Eduardo Galeano, etc. Mas ele fala, olha, você não precisa largar aquilo que você gostava quando você era criança, você não precisa substituir, você pode só agregar, né? Então você
pode permanecer gostando daquilo que você gostava antes e vai só complementando. Isso vai te tornar mais feliz, vai te tornar maior. E eu concordo bastante com a ideia dele. Por outro lado, ele vai fazer a questão de destacar. Se você vai ler um livro para crianças e esse livro só é bom para as crianças, então provavelmente é um livro ruim. Né? O livro ele tem que ser bom para as crianças e para os adultos, mesmo que o foco seja as crianças. E isso aconteceu, por exemplo, quando eu fui ler Os Contos dos Irmãos Grimm, que eu vou deixar os cards aqui. Na verdade, é só para criança, você não consegue ler aquele livro com prazer. Né? É só quando você vai ler para criança. Esse livro aqui, As Crônicas de Nárnia, não. Ele é com foco para as crianças, sim. Mas um adulto, um adolescente, ele pode ler perfeitamente sem problema nenhum. O livro ele tem 7 crônicas, né? A minha favorita foi a penúltima, que é A Cadeira de Prata. E a edição brasileira, são 2 edições aqui no Brasil. Essa aqui, ela tem essa capa muito bonita, né? Representa aqui o leão, o Aslan, né? Aliás, o Aslan é um personagem muito bem representado nos filmes, ele é muito grande, muito imponente, sabe? A presença dele é sempre impactante, foi muito bem feita. E essa capa é muito bonita, né? E o Aslan, só para destacar, ele é uma metáfora para Jesus, né? Então essa edição, ela tem essa capa bonita, isso é um aspecto positivo. O segundo aspecto que é positivo, a primeira crônica lançada pelo Lewis foi o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Mas depois ele percebeu que, vamos dizer, precisava de um gênesis a história, né? Precisava de um início. Então ele escreveu uma crônica que, na cronologia da história, ela fica antes. E é interessante que, nessa edição aqui, eles já colocaram as crônicas na sua devida ordem. Então, começando pelo Gênesis, depois o avanço, o desenrolar e, por fim, o declínio de Nárnia. Então, eu recomendo, acho que é interessante você já ter aqui na ordem, vamos dizer assim, que você possa fazer a leitura e acompanhar o avanço contínuo, o avanço coerente da história. Por outro lado, essa é uma edição que tem as folhas brancas, né? Ela tem, vamos dizer, os desenhos que estão presentes nela são bem pequenos, a letra também é pequena, mas é preciso destacar que ela também costuma ser uma edição mais barata, assim, proporcionalmente mais barata. Então, assim, é um livro de folha branca, é um livro com letra pequena, mas é um livro relativamente barato. Eventualmente, entre umas boas promoções, você consegue comprar a um preço bem razoável. Então, aí ficam esses pontos positivos e negativos para quem quiser fazer uso dessa edição. Existe a outra, ou na verdade as outras, que aí são lançadas em 7 livros diferentes, com a página mais bonitinha, porém fica bem mais caro do que adquirir esse volume único aqui. Então, em resumo, As Crônicas de Nárnia é um livro bem poético, bem bonito, bem sensível, que pode ser lido para crianças e pode ser lido para adolescentes e adultos. Eu recomendo a obra, mas naturalmente esta foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber da sua. Você conhece o livro As Crônicas de Nárnia? Conhece os filmes? Gostou do livro? Gostou dos filmes? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!